Você sente que cuidar de todo mundo tá te deixando esgotada de alguma forma? Sente que é boazinha demais, cuida demais, mas que quando precisa de cuidado, pouco sobra pra você, que acaba sempre se negligenciando, se deixando para segundo plano? Se você se identificou, é com você que eu preciso falar hoje. E oi? Se você não me conhece, meu nome é Daniela Maione, eu sou nutricionista clínica e mestre. E nesse canal a gente fala sobre saúde, ciência, consciência e tudo dentro deste universo da saúde integrativa. Bem, ao longo desses 8 anos, atendendo dentro do consultório, o que eu mais vejo são mulheres, principalmente mães, que muito se negligenciam, se deixam para depois em relação ao cuidar da própria saúde. Uma das coisas que eu mais aprendi ao longo desses anos é que as pessoas são movidas não por aquilo que elas acreditam que seja certo, mas sim pelo que elas amam. É aquilo que elas mais amam que acaba as movendo e ditando o ritmo da própria vida. Vou te dar um exemplo. Existem muitas pessoas que têm dificuldade em mudar os próprios hábitos. Sabem muito bem o que deve ser feito, mas têm dificuldade em começar a fazer de fato. E sabe uma coisa que é super normal de acontecer? Quando essa mulher se descobre mãe, tudo muda. Por esse filho, por esse amor verdadeiro que ela tá gerando dentro de si, ela para de fumar, para de beber, começa a se alimentar melhor, entende? E existe ali um amor tão forte que tudo que ela achava que não vivia sem, ficou secundário. E aí que a gente já pode entrar no primeiro ponto que eu quero falar com você hoje. Nós mulheres, desde muito nova, aprendemos a doar, a servir, a estar disponível, a ser boazinha, a obedecer. Nós mulheres fomos ensinadas a servir muito antes de sermos ensinadas a existir. Isso realmente é uma questão muito cultural, estrutural, está enraizada e que acaba moldando muito das nossas escolhas ao longo das nossas vidas. E na maioria das vezes, isso ainda está inconsciente dentro da gente. Parece que sempre estamos esperando alguém nos permitir, nos deixar existir, nos validar. Nós fomos ensinadas o altruísmo de forma muito intrínseca. A casa tem que estar sempre em ordem, todos à volta muito bem servidos, e que de certa forma pensar em nós mesmas é egoísmo. A maioria das mulheres tem uma dificuldade imensa em falar não, em impor seu próprio limite, a dizer sim à sua própria opinião, a seus próprios desejos. E isso quando a gente fala numa questão de saúde, de autocuidado, a gente também está trabalhando dentro de um enraizamento, sabe, aquela sensação de sempre estar devendo algo, sempre precisar pedir permissão para existir. Pois é, não deveria ser assim, mas para muitas é. E como eu disse, eu cansei de ver essa mesma situação se repetir em diversos tipos de mulheres que eu já atendi em consultório. Mulheres que se negligenciam, que dizem não ter tempo para cuidar de si mesmas, porque tem o filho para cuidar, o marido para servir e a casa para deixar sempre em ordem. Eu não estou falando aqui que isso não pode acontecer. Pode. O problema tá quando estamos cuidando de todo mundo, servindo todo mundo e nos deixando definhar, nos permitindo adoecer. E isso precisa sim ser falado. Sabe aquela norma de segurança do avião? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. E a principal recomendação do avião e na vida também é assim que uma máscara de oxigênio for disponibilizada, a primeira pessoa que deve utilizá-la é você mesmo. Por que isso é tão importante? Porque nós não conseguimos ajudar a outra pessoa se nós mesmas não estamos com as nossas necessidades básicas sendo acolhida. Viver nesse estado de alerta crônico causa um preço muito grande, um preço fisiológico mesmo. O nosso organismo ele não consegue diferenciar. Você realmente está correndo um perigo, tem uma onça, um tigre correndo atrás de você, como eram lá na época das cavernas, lá nos primórdios, nos nossos ancestrais, ou se o motivo desse seu estado de alerta constante é apenas a ansiedade de ter que dar conta de tudo, de estar equilibrando 70 pratinhos ao mesmo tempo.
Fisiologicamente falando, esse estado de alerta constante causa o mesmo pico de estresse e alterações hormonais, como se realmente você estivesse fugindo de um predador. Você vive nesse estado de alerta constante, um movimento de ansiedade, estudos já apontam que acontece dentro do nosso organismo um estado de inflamação crônica de baixo grau. O que que isso significa? Que seu corpo, ele vai passar muito tempo tentando se autorregular, como se tivesse acontecendo um pequeno vazamento, uma pequena rachadura. E seu corpo, dotado da inteligência que tem, esteja trabalhando constantemente para solucionar esse problema. Trabalhar nesse pequeno conserto, na manutenção dessa inflamação crônica de baixo grau, causa a longo prazo problemas relacionados à desconfiguração do seu metabolismo. Sua imunidade fica mais desregulada, sua energia cai, você começa a ganhar peso, enfim, seu metabolismo pode estar te avisando tem alguma coisa errada de diversas formas diferentes. A forma mais comum que seu corpo acaba encontrando para regular todo esse sistema é aumentar a sua fome, você fica mais cansada, sua energia cai. É a forma que seu corpo está falando para você olhar para si mesma. Entender isso já é um passo de consciência. Entender que olhar para si, cuidar de si mesmo, não é um ato de egoísmo. Você não está abandonando ninguém. Você apenas está deixando de se abandonar. Eu quero que a partir de hoje você comece a se observar, diminuir essa energia de boazinha, de coitadinha, esperando que alguém te dê permissão para fazer suas próprias escolhas, para viver a sua própria vida. Eu quero que você entenda que você não deve nada para ninguém e ninguém também te deve nada. Você tem permissão, você pode e você deve cuidar de si mesma com a mesma energia com que você cuida dos outros. Comece a entender e delimitar para as outras pessoas qual é o seu limite. Pequenos limites estabelecidos, bem estabelecidos, já começam a quebrar sistemas internos. Desejo que você se dê permissão e que viva a vida que você tanto sonha. Eu espero muito que esse vídeo encontre as pessoas que precisam ouvir isso, precisam estar mais despertas às suas próprias necessidades. E se você é uma dessas pessoas, vai ser um prazer tê-la aqui comigo. Deixe sua curtida para saber que fez sentido para você. Embora eu já tenha um longo tempo de prática clínica, eu estou começando a produzir conteúdos aqui no YouTube agora. Ter seu apoio me faria muito feliz nesse momento. Se tiver interesse a algum dos meus cursos e produtos, eu vou deixar os links anexados aqui embaixo. Um beijo e até a próxima.